Como eu disse, eu sou Hélio Ramos, veterinário, fundador da clínica Dr. H Medicina Regenerativa, e hoje nós estamos aqui com a nossa amiga, doutora Gabriela Ribeiro. Tudo bem, Gabi? Tô bem, Hélio, agradeço o convite e estou à disposição aí para tirar todas as dúvidas, para responder tudo que você tem para me perguntar. Nós que agradecemos, Gabi, por você ter vindo, e vamos falar muito de cirurgia hoje, Bora, né? vamos. Gabi, fala para nós, quem que é a Gabi, doutora Gabi, veterinária? O que você faz, o trabalho que você realiza na parte de cirurgia, você também atende clínica, né, na parte de nefrologia, é isso? Uhum. Bom, vamos lá, eu acho que eu me formei em 2018 pela Embi Morumbi. Acho que desde que eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria cirurgia, assim. A primeira aula de anatomia, eu olhei e falei, cara, é incrível mexer dentro do corpo de um paciente, eu quero isso. Então, a minha graduação inteira, eu fiz estágio, curso, semana acadêmica, tudo envolvendo cirurgia e a parte de anestesia, que eu tinha um pouco de dúvida também se era algo que eu gostaria. Saindo, assim, da faculdade, eu falei, cara, vou prestar uma residência, porque eu acho que não tem como a gente operar sem pensar em uma residência. E aí, eu prestei a residência na Anclivepa São Paulo, fiz o programa de residência de aprimoramento por 1 ano, aguentei só por 1 ano, eram 2 anos, mas eu fiz somente 1, por problemas psicológicos mesmo, que eu acho que a gente vai ter que conversar hoje sobre isso, que a veterinária acaba pegando a gente. Fiz esse 1 ano de aprimoramento, entrei na pós-graduação de cirurgia, e aí eu falei, realmente, é isso que eu quero pra mim. Mas a gente percebe que quando a gente tá na cirurgia, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, mais a gente precisa estudar. Então, depois que eu terminei a pós, eu fui fazendo diversos cursos. Fiz curso de microcirurgia, de obstrução ureteral. Fui para Nova York para fazer um curso também de microcirurgia. E fui meio que afunilando para essa parte de cirurgias urológicas. Essas seriam as subespecialidades Uma dentro subespecialidade, da cirurgia. Exatamente. A cirurgia geral, no começo eu fazia tudo. Então, castração, mastectomia, cirurgias de neoformação, reconstrutiva. E aí eu fui me apaixonando pela parte de cirurgias do trato urinário. E aí eu falei, cara, não tem como eu operar o trato urinário sem saber de fato a fisiologia, tudo do trato urinário. E aí eu falei, vou entrar na pós também de nefrologia. E aí fiz essa loucura de entrar de um dia para o outro na pós de nefro, que é totalmente diferente do que eu tinha feito a vida toda, assim, de graduação mesmo, porque sempre a cirurgia é muito prático. Quando a gente entra na pós de nefro, é tudo muito teórico, a clínica mesmo, né? Aquela clínica pesada. E eu estranhei muito no começo. Eu olhava, assim, nas aulas e eu falava, cara, eu não vou ser capaz de conseguir prosseguir com isso. Mas a minha paixão pela uro, né, foi me segurando na pós de nefro. E hoje eu tenho atendido como nefro também. Porque eu acho que a gente precisa saber a clínica do paciente para operar essa parte do trato urinário. E isso é para todo tipo de cirurgia, né? Eu preciso saber como é um paciente rígido, um paciente saudável, para aí sim eu conseguir tratar essa afecção, e não só a parte cirúrgica mesmo, de dentro do centro cirúrgico, mas como que eu manejo esse paciente no pré-operatório, como eu manejo um trans no pós-operatório, que a gente sabe que é o mais difícil, operei, beleza, como que eu vou manter esse paciente vivo na pós-cirurgia? E aí, acabei entrando nesse mundo da uro e nefro aí. Mas sou cirurgiã raiz, né? Não tem como. Ô, Gabi, tá rolando um mestrado aí também, né? Tá rolando um mestrado. É na área de nefro ou de ciro você tá fazendo? É na área de uro. De uro. Na área da urologia. Tô fazendo mestrado em Cuiabá. Eu sou cuiabana, então eu voltei pra minha terra para fazer o mestrado. Eu tô fazendo na parte voltado para cirurgias de ureter. Então, sobre bypass, que a gente vai falar sobre como que o bypass funciona, se de fato tem resultado ou não. É um estudo retrospectivo aí de todos os casos que eu tenho ao longo desses 2 anos. Tá sendo o tema do meu mestrado. E o bypass é uma cirurgia urológica ou, vamos dizer assim, ela é uma cirurgia renal? É uma cirurgia urológica. O bypass a gente coloca, então, a gente tem um paciente felino ali, que ele tem um ponto obstrutivo ureteral. E associado a esse ponto de obstrução em ureter, tem algum cálculo em pelve renal, ou pacientes com área de estenose em ureter, ou pacientes que já fizeram outro tipo de cirurgia renal, mas não teve uma resposta boa, a gente pode colocar o bypass. Qual que é o porém do bypass? É um dispositivo externo,
Então, a gente precisa entender como que esse paciente vai responder a essa cirurgia, né? Se vai se adaptar bem, é algo que gera dor, pode gerar infecção no trato urinário. E o paciente precisa do manejo desse bypass. Como é um dispositivo externo, que a gente vai fazer um ureter externo ali com catéteres, esse paciente precisa fazer a lavagem desse bypass. Então, a cada 3 meses, para o resto da vida dele, ele tem que voltar para passar comigo, com algum outro cirurgião, urologista, para conseguir realizar a lavagem desse bypass. Então, o estudo é a gente entender como esse paciente vai ficar. E é o nosso maior desafio hoje nesses pacientes de bypass, é o tutor conseguir se manter com a gente a cada 3 meses para o resto da vida. Entender como esse paciente vai responder, porque ele tem um corpo estranho ali dentro, né? Que pode gerar, a gente sabe que os nossos pacientes lambem a região de vulva, de pênis, e pode gerar uma infecção ascendente. Então, e fazendo controle de infecções junto com as lavagens, exames de rotina a gente precisa fazer para entender como está o posicionamento, se não tem infecção. Então, acaba sendo um manejo mais chatinho aí, que é ao longo da vida de todo esse paciente. Então, se eu tenho um paciente que vai durar 10 anos, ele vai ficar 10 anos comigo a cada 3 meses fazendo o exame, fazendo a lavagem. E o bypass é usado tanto para gatos como para cães? Tanto para gatos quanto para cães. Antes a gente usava mais em gatos, agora já tem estudos que a gente pode usar em cães. Então, aqueles pacientes que têm área de estenose em ureter, pacientes que têm cálculo tanto em pelve renal quanto em ureter, pacientes que já tentaram fazer a microcirurgia, por exemplo, ou duplo J e não responderam bem, então a gente parte para o bypass. A gente pode usar nos dois.